Olá a todos, sejam bem-vindos ao Histórias Clínicas. O meu nome é Hugo Madeira e conto com a vossa companhia sempre às sextas-feiras. Neste programa vamos falar de medicina dentária de forma a esclarecer, informar e desmistificar várias questões relacionadas com este mundo que tanto me fascina e continua num constante crescimento e evolução. Os meus primeiros convidados são a doutora Margarida Rosa do Céu, a representar a Direção-Geral de Saúde, e o Dr. Ricardo Oliveira Pinto, médico dentista. Olá Margarida, Olá. Como estás? Tudo bem. Hoje vamos falar sobre cheque dentista, um assunto que diz respeito a todos nós e que está na ordem do dia, principalmente quando se fala do Programa de Promoção Nacional de Saúde Oral, certo? Certo. Desde 2009 que temos o cheque dentista nas nossas clínicas. Conta-nos um bocadinho como é que tudo isto começou, por favor. O Programa Nacional de Saúde Oral surgiu em 2005 e foi alargado em 2008 e já na sua vertente cheque dentista, que é mais conhecida de toda a população. Em 2008 foi dado acesso às grávidas seguidas no SNS e aos idosos beneficiários do complemento solidário para idoso. A partir de 2009 passaram a ter acesso as crianças de 7, 10 e 13 e gradualmente ao longo dos anos fomos dando acesso a mais utentes. Atualmente temos todas as crianças até aos 18 anos, temos também os utentes com VIH-Sida, e os utentes com lesões suspeitas de cancro oral têm acesso também a um cheque diagnóstico. Quantos cheques é que durante estes anos todos, que já contamos com quase 10 anos, Sim. Né, de cheque dentista, quantos cheques é que já foram utilizados? Pode-se dizer em número de utentes. Até agora temos cerca de 3,5 milhões de utentes que já tiveram acesso a cheque dentista. No âmbito todo do programa. Sim. Isso tem tido um impacto gigantesco na nossa comunidade, como é óbvio. Sim. Sim, estou muito contentes com isso, a Direção-Geral de Saúde, a Ordem dos Médicos Dentistas. Sim? Sim, claro. Sim, porque o Dr. Ricardo está aqui também, não só como médico dentista, mas também é membro da nossa Ordem, portanto também pode falar um pouco sobre isso e como é que a Ordem está satisfeita com estes dados, certo? Certo. Antes de mais, agradecer o convite e é sempre bom passar uns minutos à conversa sobre saúde oral, que é sempre gratificante para todos os colegas, porque na verdade somos todos médicos dentistas e, portanto, de saudar esta simpatia deste convite. Na realidade, o Programa Nacional de Promoção de Saúde Oral é algo que diz muito à Ordem e todas as entidades competentes. Temos apostado claramente, vários anos consecutivos, em sinergias, não só com a Direção-Geral de Saúde, com o Ministério da Saúde, mas sobretudo com os médicos dentistas, numa perspectiva absolutamente evolutiva do programa. A realidade é factual, os dados não falam por si. Nós temos uma franja de população que não teria acesso a cuidados de saúde oral se não tivesse ao abrigo do Programa Nacional de Promoção de Saúde Oral. Portanto, em boa verdade, estamos bastante satisfeitos. Sabemos que ainda há um caminho a percorrer e estamos cientes disso, mas em conjunto as sinergias destas três entidades têm dado frutos. Os portugueses é que ficam a ganhar, naturalmente. Não, que bom. Margarida, diz-me uma coisa, vamos voltar um bocadinho atrás. Como é que as pessoas têm acesso a estes cheques? Os critérios de referenciação são diferentes consoante a população. No caso das crianças, a partir dos 7 anos até aos 18 anos, mais especificamente as crianças de 7, 10 e 13, os cheques são entregues nas escolas. Ou seja, a escola emite uma listagem por ano de nascimento, entrega no centro de saúde e os cheques são todos emitidos. Não há qualquer critério de doença. Todas as crianças têm acesso? Das escolas públicas e IPSS, sim. Depois, nos anos entre os 7, os 10 e os 13, há um determinado critério de doença, é emitido o cheque no centro de saúde. Aos 16 e aos 18 anos também não há qualquer critério de doença, o utente basta deslocar-se ao seu centro de saúde e pedir ao administrativo. Existe uma sequência de utilização, ou seja, o utente só terá acesso aos 16 anos se utilizar o cheque dos 13, Sim. Só terá acesso aos 18 se utilizar o dos 16. Os restantes cheques têm todos a emissão, começa sempre no médico de família, quer para as crianças com idade igual ou inferior a 6 anos, para as grávidas, para os idosos com o complemento solidário. O que é esse complemento solidário? É um complemento que os idosos mais carenciados têm, chama-se complemento solidário para idosos. E o que é que incluem esses cheques? Que tipo de tratamentos é que podem ser feitos? Inclui os tratamentos básicos, essencialmente restaurações, extrações, desvitalizações, esse Nada tipo de próteses. Em termos de reabilitação, não existe. No entanto, os utentes que são abrangidos pelo complemento solidário para idoso têm outro tipo de benefício que se chama os benefícios adicionais de saúde e nesses estão englobados com participação das próteses. Sim. Bem, afinal, às vezes as pessoas queixam-se que o nosso Estado não faz nada pelas pessoas no que respeita à parte da medicina dentária. Temos aqui informação que nunca mais acaba e realmente que têm sido tomadas medidas para mudar a saúde dos portugueses. Sim, sim. Em termos de estatísticas, já me falaste um bocadinho
que realmente foram tratados 3 milhões 3 milhões e meio, sim. 3 milhões Sim, e meio cerca disso. de pacientes. Sim. E tens ideia que tipo de tratamentos é que foram feitos mais ou menos? O que é que os pacientes, o que é que os portugueses precisam mais? E assim, em termos do programa, 60% dos tratamentos são preventivos, ou seja, porque a nossa grande franja da população vai até aos 18 anos. Essencialmente são tratamentos preventivos. Depois, nos adultos, são essencialmente restaurações, trações, devitalizações. Eu sei que o cheque dentista começou com as grávidas. Sim. Não foi? As grávidas continuam a ser um grande grupo dentro deste tipo de pacientes? Sim, mantém-se. O grupo que tem menos cheques emitidos são efetivamente os idosos, mas depois, em termos de taxas de utilização, é bastante interessante que todo o programa, no seu todo, temos cerca de 70% de taxa de utilização. O grupo que apresenta maiores taxas de utilização são efetivamente os utentes com VIH-Sida, que ultrapassam os 80%. Já lá vamos na segunda parte do programa. Mas a média do programa, juntando todos os grupos, temos sempre acima dos 70% de taxa de utilização. Não, isso é ótimo, estão todos já parabéns. Estamos a falar, gostava só de falar que desde 2006 temos um novo grupo, um bocadinho diferente de cheque dentista, que é a existência de médicos dentistas nos cuidados de saúde primários, permitindo também já o acesso aos utentes do nosso Serviço Nacional de Saúde a consultas de medicina dentária. Atualmente já temos cerca de 60 gabinetes em todas as 5 regiões do país. É uma das grandes apostas da nossa ordem. Mas eu acho que isso também vamos deixar um bocadinho para o Dr. Ricardo. Isso quase daria outro programa. Não, outro programa. Não, isso vai dar outro programa, com certeza que vai dar outro programa, porque realmente é um assunto que nos diz respeito a todos. Sim, mas é outro projeto dentro do Programa Nacional, ou seja... Que merece uma outra atenção especial. Sim. Hoje estamos aqui para falar essencialmente sobre o cheque dentista e como é que as pessoas o podem ter, quem é que pode ter acesso a este cheque dentista. E há aqui uma dúvida que muita gente tem, que é quantos cheques dentista é que uma pessoa pode ter? Isso depende da população, ou seja, as crianças até aos 7 anos têm acesso a um cheque por ano civil. E com esse cheque, quantos tratamentos podem fazer? 2 dentes, podem tratar 2 dentes, mas o cheque até aos 6 anos é como se fosse um cheque de urgência, para situações de urgência. Aos 7 e aos 10 têm acesso a 2 cheques, aos 13 anos pode ir até 3 cheques, em função do plano de tratamentos, aos 16 e 18 um cheque. Depois existe o das idades intermédias, os 8, 9, 11 e 14, que é um cheque por ano, ou seja, os utentes, se formos a ver, podem ir todos os anos, caso necessitem. As grávidas, 3 cheques e os idosos, 2 cheques por ano civil. Os utentes com VIH-Sida começam com um ciclo de 6 cheques e depois, de 2 em 2 anos, têm acesso a um novo ciclo de 2 cheques. Ok. Ricardo, diz-me uma coisa, como é que é trabalhar com o cheque dentista como médico? Exato. Na qualidade de médico dentista e durante o meu exercício profissional diário, é de facto muito gratificante. Existe uma alteração de comportamentos, de padrões de comportamentos ao longo destes anos e de facto aposta-se muito, como a Margarida dizia há pouco, na prevenção e na promoção da saúde oral. Nós sabemos hoje em dia que não existe saúde geral sem saúde oral e isso era algo que há uns anos atrás era impensável. Desde logo, a excelência com que os médicos dentistas trabalham dia a dia, aliás, reconhecidos não só em Portugal, mas em todo o mundo, permitem-nos olhar para o futuro com muita satisfação e com muita crença de que a saúde oral dos portugueses está, de facto, no bom caminho. De facto, é um programa que tem provas dadas, que tem dados concretos e objetivos que a Direção-Geral de Saúde tem na sua posse. E, neste sentido, é um modelo ganho. Estamos certos que mais coisas podemos fazer, mais práticas podemos ter, nomeadamente, desde logo, a Margarida há pouco falou sobre a questão das próteses dentárias. De facto, era algo que era importante alargar este cheque dentista no âmbito das próteses dentárias. Ou também só as crianças em escolas públicas é que têm acesso a estes cheques dentistas. Seria também convicção dos médicos dentistas poder alargar também às crianças a idade escolar, mas também nos colégios privados. Desde logo, parece-me que ao longo destes anos houve um caminho muito proveitoso e que em termos de prevenção e de promoção de saúde oral há ganhos em saúde que não podem voltar atrás.
E em relação ao número de médicos dentistas que utilizam este cheque, li que cerca de 4 mil médicos dentistas utilizam cheque dentista, ou trabalham com cheque dentista com os seus pacientes. Quase 5 mil médicos dentistas neste momento e quase 9 mil, creio eu, locais de clínicas e consultórios de prestação de serviço. Isto tem mais uma vantagem, que qualquer médico dentista que queira fazer parte desta rede de prestadores pode fazê-lo voluntariamente, sem qualquer critério de admissão. E isso permite a qualquer médico dentista no exercício da sua atividade profissional, se acreditar no programa e acreditar neste tipo de prevenção e promoção de saúde oral, poder usufruir. E claro, não há saúde geral sem saúde oral. Volte sempre à mesma A boca é uma porta de entrada de bactérias e micróbios do nosso organismo e obviamente que começa tudo na boca. Em relação aos dentistas e tu como prestador, sentes-te feliz com este programa e acreditas nele para o futuro, como é óbvio? Acredito nele no presente e, sobretudo, acredito nele para o futuro. É muito gratificante, como dizia há pouco, perceber que muitas das pessoas que nos dirigem aos nossos consultórios e clínicas dentárias, se não fosse no âmbito do Programa Nacional de Promoção de Saúde Oral, nunca o fariam. É gratificante perceber que, mesmo já à idade avançada, ou melhor, não é gratificante perceber que já à idade avançada pessoas que nunca foram ao médico dentista durante várias décadas. Era isso que te ia perguntar. Qual é o feedback dos pacientes? São esses critérios que são hábitos que se têm que criar, hábitos de rotina de visita ao médico dentista e não fazer um pouco como a portuguesa, só ir ao médico dentista quando dói ou ir ao médico dentista numa situação de urgência. Aliás, os dados são claros, é gritante o número de desdentados parciais e totais em Portugal. E, portanto, neste sentido, julgo que este caminho de sucesso, num modelo de sucesso que se tem atravessado ao longo destes anos, nos vai permitir, dentro de pouco tempo, mudar claramente estes dados. Sim, estava-te a perguntar, e os pacientes sentem-se, o que é que eles dizem depois de fazerem estes tratamentos com o cheque dentista, com estas ajudas todas? Os pacientes sentem uma oportunidade. Relembro que ao longo destes anos passaram vários executivos com várias cores políticas e nenhum deles abdicou do cheque dentista. Isso significa, claro, que é um modelo de sucesso. Não é mais do que uma vontade política. É o perceber por parte da população que é uma oportunidade única de poder aceder a cuidados de saúde oral. Nesta medida, não só nas crianças, não só nas grávidas, nos idosos e em todos os grupos aqui falados, é muito gratificante perceber que vão com naturalidade e, sobretudo, os valores estão a crescer. Há cada vez mais pessoas a aderir no âmbito da nossa população. Portanto, eu julgo que, com uma medicina dentária de excelência como a nossa e com pacientes cada vez mais habituados a consultas de rotina e de saúde oral, em termos de função mastigatória, em termos de estética, em termos de saúde geral, estamos todos no bom caminho. Margarida, que hábitos é que conseguimos mudar nos nossos portugueses? Eu acho que mudamos pelo menos o hábito de ir ao médico dentista, ou seja, as crianças, quando começam a ter acesso, são elas que aos 16 e aos 18 anos se dirigem ao centro de saúde para pedir o cheque dentista, ou seja, para eles passou a ser uma rotina a consulta de medicina dentária. Relembrar só uma coisa, que o programa de saúde oral, além dos consultórios privados, nós temos, no que diz respeito às crianças de 7, 10 e 13, também as consultas com os nossos higienistas nos centros de saúde. E também eles já viram cerca de 300 mil crianças só nestes últimos anos. Pronto, esse trabalho também é importante realçar, que é feito a nível dos cuidados de saúde primários e que diz respeito também ao nosso programa. Na realidade, os pacientes já sentem falta quando não recebem o cheque dentista. Já perguntam porque é que não receberam. E isso é uma mudança de comportamento que é notável. Não, é sem dúvida de celebrar e de vos dar os parabéns a ambos por esta atitude e por fazerem com que os portugueses sorriam mais de uma forma mais saudável. Margarida e Ricardo, e agora, relativamente aos cheques dentista utilizados nos pacientes com VIH, vamos até à clínica da Abraço, porque temos uma reportagem. Quando falamos de doentes infectados com o vírus HIV, são várias as questões relativas à sua saúde oral. Será que estas pessoas são exatamente iguais às outras ou requerem atenção específica no tratamento das suas questões de higiene oral? Foi isso que viemos tentar perceber aqui à Clínica Dentária da Associação Abraço e vamos para isso falar com o Dr. Avelino Carvalho, que é profissional da área e é um médico voluntário aqui na Associação Abraço, na parte da Clínica Dentária, e vamos então entrar no seu consultório para tentar perceber então um pouco mais sobre estas questões ligadas aos doentes com o vírus do HIV. Vamos interromper o seu trabalho. Dr. Avelino Carvalho, muito bom dia. Bom dia. Peço desculpa interromper o seu trabalho. Quero começar por lhe perguntar então,
doentes portadores do vírus HIV, são ou são necessários cuidados específicos relativamente à sua saúde oral? Todos os doentes HIV são doentes normais, não sei, se retirando a parte da doença, devem ter os mesmos cuidados que as outras pessoas devem ter. Portanto, tem a questão da medicação e temos que ter a questão, há sempre a questão da carga viral no tratamento dos doentes, e é isso que temos de ter mais cuidado, mais atenção. Mas, de modo geral, os doentes HIV são tratados da mesma maneira do que outro doente dito normal, porque há mais doenças do que o HIV a serem transmitidas. Portanto, enquanto médico, paciente, os cuidados que eu tenho a ter no atendimento a um doente com este tipo de doença... Não muda nada? Não muda nada. Muda então alguma coisa quando falamos de uma pessoa seropositiva na sua saúde oral? Na minha opinião, não muda nada. O atendimento é o mesmo, os cuidados a ter são os mesmos. Obviamente que a medicação para a doença traz uma consequência na debilitação do dente, mas a ser acompanhado regularmente não afeta, não altera em nada. Tem é que ter esta continuidade de tratamento, este acompanhamento regular que todos os outros também deveriam ter. Então, na sua opinião, a questão do estigma que por vezes existe associado a estes doentes é só mesmo isso, um estigma? É um estigma, é exatamente isso. É a ignorância do grande público em relação à doença. Porque, se formos a ver, não nos afeta a nós, profissionais de saúde, não nos afeta os cuidados a ter. Por um lado, até é bom termos esse conhecimento porque estamos mais alerta, mas não altera no tratamento. Enquanto médico dentista, não tem nenhuma preocupação, nenhum cuidado específico com estes pacientes? Não, nenhum, zero. O tenho iguais aos outros doentes todos. O uso das luvas, o uso da máscara, o uso dos óculos é o que é recomendado. As boas práticas é o que nos indicam.